Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos aí com as nossas questões da prova teórica do Detran, para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos postados aqui no canal, beleza? Então vamos lá, questão de número 1. Identifique a resposta correta. Observem as duas placas aí da questão e vamos lá. Letra A diz que a placa número 1 é sentido proibido. Placa 2 diz que é mão dupla adiante. Agora a letra B diz que a primeira placa é siga em frente e a segunda placa diz que é mão dupla adiante. Letra C diz que a placa de número 1 é sentido proibido e a placa de número 2 é duplo sentido de circulação. E a letra D diz que a placa de número 1 é sentido proibido e a placa de número 2 é sentido duplo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Vejamos aí se vocês acertaram. Resposta certa, pessoal, é a letra C de casa. Placa de número 1, sentido proibido, e placa de número 2, duplo sentido de circulação. Beleza? Vejamos a nossa questão de número 2. Identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá. Letra A diz que a placa de número 1 é seguir em frente e placa de número 2, sentido da via. Letra B diz que a placa de número 1 é siga em frente e a placa de número 2, passagem obrigatória. Letra C diz que a placa de número 1, sentido da via e placa de número 2, sentido de circulação da via. E letra D, placa de número 1, seguir em frente e placa de número 2, sentido de circulação da via. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. Resposta correta é a letra D de dado, pessoal. Placa de número 1, seguir em frente, ok? E placa de número 2, sentido de circulação da via. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Próxima questão, questão de número 3. Identifique a resposta correta. Novamente, observem a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá. Letra A, placa de número 1, curva acentuada em S à esquerda e placa de número 2, curva à esquerda. Letra B, placa de número 1, curva acentuada à esquerda e placa de número 2, curva à esquerda. Letra C, placa de número 1, curva acentuada à esquerda e placa de número 2, curva à esquerda. E letra D, placa de número 1, curva acentuada em S à esquerda e placa de número 2, curva acentuada à esquerda. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. Se a sua escolha foi a letra D de dado, está exato, pessoal. A placa de número 1, curva acentuada em S à esquerda. Observem que apresenta dois ângulos de 90 graus. Então, quando aparece dois ângulos de 90 graus, lembre-se que será curva acentuada em S, beleza? E a placa de número 2, curva acentuada à esquerda. E vejam que a placa apresenta uma única curva no ângulo de 90 graus. Por essa razão que a placa é identificada como curva acentuada apenas, tá bom? É só vocês observarem se a seta está para o lado esquerdo ou para o lado direito da placa. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 4, identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. E vamos lá às alternativas. Letra A, placa de número 1, largura limitada e placa de número 2, museu. Letra B, placa de número 1, largura máxima permitida e placa de número 2, monumento. Letra C, placa de número 1, largura limitada e placa de número 2, monumento. E a letra D,
placa de número 1, largura permitida, e placa de número 2, museu. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, pessoal, vejamos se vocês acertaram. A resposta correta é a letra C de casa, placa de número 1, largura limitada, beleza? E placa de número 2, monumento. Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns, acertou a questão. Vejamos agora a questão de número 5. Identifique a resposta correta. Observem ambas as placas e vamos lá. Letra A, placa de número 1, via lateral à esquerda. E placa de número 2, estacionamento regulamentado. Letra B, placa de número 1, seguir em frente ou à esquerda. E placa de número 2, escola. Letra C, placa de número 1, via lateral à esquerda. E placa de número 2, estacionamento rotativo. E letra D, placa de número 1, seguir em frente ou à esquerda. E placa de número 2, estacionamento permitido. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. A resposta correta é a letra A, placa de número 1, via lateral à esquerda, beleza? E placa de número 2, estacionamento regulamentado. Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Vamos seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 6. Identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. E vamos lá. Letra A, placa de número 1, montanha. Placa de número 2, ruína. Letra B, placa de número 1, montanhismo, e placa de número 2, gruta. Letra C, placa de número 1, montanhismo, e placa de número 2, ruína. E letra D, placa de número 1, montanha, e placa de número 2, gruta. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem com bastante atenção as alternativas. Vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A resposta certa é a letra A, a placa de número 1, montanha, e placa de número 2, ruína. Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Questão de número 7, vejamos aí. Identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2 e vamos lá às alternativas. Letra A, placa de número 1, cruzamento. Placa de número 2, largura máxima permitida. Letra B, placa de número 1, cruzeiro. E placa de número 2, largura máxima permitida. Letra C, placa de número 1, cruzamento de vias. E placa de número 2, largura limitada. E letra D, placa de número 1, cruzamento de vias. E placa de número 2, largura máxima permitida. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, vejamos aí se a escolha de vocês foi a correta. Resposta certa, pessoal, é a letra D de dado. Placa de número 1, cruzamento de vias. E placa de número 2, largura máxima permitida. Beleza? Vamos seguindo aí. Vamos lá, questão de número 8. Identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá às nossas alternativas. Letra A, placa de número 1, saliência ou lombada. Placa de número 2, interseção em T. Letra B, placa de número 1, saliência, e placa de número 2, via lateral em T. Letra C, placa de número 1, saliência ou lombada, e placa de número 2, bifurcação em T. E letra D, pessoal, placa de número 1, alfândega, e placa de número 2, bifurcação em T. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. A resposta certa é a letra A, placa de número 1, saliência ou lombada, e placa de número 2, interseção em T. Se essa foi a sua escolha,
meus parabéns, beleza? Vamos lá, nossa próxima questão. Agora a questão de número 9, identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá. Letra A, placa de número 1, pista irregular. Placa de número 2, rua sem saída. Letra B, placa de número 1, pista interditada. E placa de número 2, rua sem saída. Letra C, placa de número 1, pista esburacada. E placa de número 2, rua. Letra D, placa de número 1, pista saliente. E placa de número 2, rua sem saída. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. Resposta certa é a letra A, placa de número 1, pista irregular. E placa de número 2, rua sem saída, beleza? Então, se essa foi a escolha de vocês, meus parabéns. Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 10, identifique a resposta correta. Observem, pessoal, a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos seguindo. Letra A diz que a placa de número 1 é proibido parar. E a placa de número 2, proibido parar e estacionar. Letra B diz que a placa de número 1 é proibido estacionar e a placa de número 2, proibido parar e estacionar. Letra C diz que a placa de número 1, proibido esperar e placa de número 2, proibido ficar esperando. E letra D, placa de número 1, proibido parar e estacionar e placa de número 2, proibido parar. Qual é a resposta correta? Analisem com bastante atenção. Vejamos aí então se vocês acertaram. Resposta certa, pessoal, é a letra B de bola. Placa de número 1, proibido estacionar, beleza? E placa de número 2, proibido parar e estacionar, ok? E aí, dessas 10 perguntas, quantas vocês conseguiram acertar? Não se esqueçam de deixar aí nos comentários. Se você é novo por aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva, ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos postados aqui no canal, beleza? E se você quer reforçar questões de alguma matéria específica, deixa aí nos comentários que eu estarei elaborando e trazendo aqui para você aqui no canal, beleza? Forte abraço e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.